Olá, boa noite. Estamos dando início a mais uma live da Logos. Meu nome é Vinícius, eu sou um dos sócios da Logos e venho moderando e mediando as nossas lives. Gostaria de, inicialmente, agradecer a todos os seguidores e seguidoras que estão seguindo o Instagram da Logos. E o tema de hoje, ele entrou em nossa pauta há mais ou menos 20 dias, diante das notícias que fomos percebendo a respeito da insuficiência de informação diante dos casos da Covid-19, principalmente as relacionadas a populações negras. Então, colocamos essa temática em pauta, e fomos em busca de um professor que discutisse essa questão e não somente fizesse uma discussão acadêmica, mas também que fosse militante da causa. Então, nessa noite, nós convidamos o professor Disseu Pereira. Ele foi professor da UNEB, justamente da disciplina de História e Cultura Afro, no campus 13. Eu vou chamá-lo para dividir tela comigo. Também da rede estadual da Bahia, professor de História, militante da causa negra, e discute muito bem essas questões. Boa noite, Disseu. Boa noite, professor Vinícius. Como vai, meu querido? Me ouvindo, beleza? Estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Estou sim. Beleza. Os seguidores e seguidoras estão ouvindo direitinho? Bom, Disseu, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu sei que, diante dessa pandemia que a gente está vivendo, a questão do distanciamento social, inúmeras questões se envolvem para que você possa ocupar um espaço em um determinado horário, em um determinado dia. A gente tem uma dinâmica totalmente modificada diante dessa pandemia, com trabalhos sendo realizados em casa. E a gente coloca justamente em pauta a questão da população negra diante do avanço do coronavírus, diante do avanço da Covid-19 enquanto sendo doença resultado do contágio deste vírus. O professor Disseu foi professor por 4, 5 anos em Itaberaba, campus 13, da disciplina justamente História e Cultura Afro-Brasileira. E as noites de sexta-feira com o Disseu era como se fosse festa. O pessoal, a sala era lotada, 40, 45 alunos dentro dessa sala para ver Disseu falar sobre esse tema, dar boas aulas sobre essa questão. Então, ele está compartilhando conosco esse momento bastante importante para Logos. Vinícius, eu que agradeço o convite. Fico muito feliz pela oportunidade de estarmos nos encontrando de novo, Depois de algum tempo aí distante, estamos nos reencontrando. Fico muito feliz pelo convite, viu? Obrigado, Disseu. E assim, a gente tem, Disseu, uma temática, Eu não vou me prolongar nas introduções, geralmente eu faço algumas considerações iniciais, mas hoje a gente tem muita coisa para discutir e sei que isso vai suscitar inúmeras perguntas pelos nossos seguidores e seguidoras. A gente tem uma questão que é bastante importante, inclusive, para quem percebeu, a Logos não colocou no dia 13 de maio nenhum post, nenhum card a respeito da abolição da escravatura, justamente por conta de interpretação daquele momento e da continuidade daquele momento ao longo do processo histórico, e que encontra em vários momentos da nossa história fatores que deixam transparecer de maneira bastante evidente a estrutural discriminação que temos em nosso país. E se a gente for levantar dados a respeito dessa estrutura que está enraizada, e que precisa ser desconstruída, ela precisa ser combatida, e um dos espaços que nós interpretamos que seja é justamente a educação, o âmbito escolar, o âmbito do ensino superior, uma educação
que de fato problematize essa questão, e se a gente for levantar os dados, né, veremos que que esses dados demonstram essa estrutura que temos dentro das nossas relações sociais. E que agora, com a Covid-19, né, com o avanço do coronavírus e com a doença Covid-19, isso está novamente voltando a transparecer de maneira bastante nítida. Esteve silenciada há um tempo atrás, né, por conta da questão da invisibilidade ou do silenciamento das informações a respeito dos contágios, né, da própria ocupação dos hospitais e, consequentemente, das mortes da população negra diante da Covid-19, e que agora começa a sair alguns dados, né, e que esses dados nos deixam em estado de alarme, né, e esse é justamente o contexto que a gente vai discutir a live de hoje, né, num tempo de 50 minutos, né, 55 minutos, eu acho que a gente consegue avançar, e se não conseguir, a gente transpõe esse tempo. Bem, Dirceu, eu tenho algumas colocações para darmos início a essa nossa conversa, que é justamente a questão dos impactos do coronavírus e a Covid-19 sobre a população negra. Bem, Vinícius, eu acho que o tema é bastante pertinente justamente por esse contexto que você colocou, né? Eu até coloquei aqui no meu pequeno rascunho justamente essa coisa de que a gente está fazendo uma live no momento propício, por conta disso, né? Passou o 13 de maio, e que para a gente não é importante o 13 de maio. A nossa importância histórica, ela começa anterior ao 13 de maio, por tudo que foi o regime escravista, e a partir do dia 14 de maio, que é quando quando a gente, né, enquanto população afro-brasileira, começa a viver outros moldes das mazelas que já havíamos vivendo durante o regime escravista, né? Eu também queria marcar esse momento pensando que nós passamos agora pelo dia 25, então, o Dia da África, lembrar desse lugar também de existência da gente, né, enquanto um ponto de partida, e também queria que a gente fizesse desse momento também um marco dentro do 7º dia de morte de João Pedro. Então, eu acho que a nossa live também ela se enquadra nesse momento. E aí a gente já entra no primeiro ponto, que é a questão dos impactos, que estão nítidos. Eu acho que, enquanto população negra, a gente vem historicamente sendo alijado de todos os benefícios necessários para que a gente possa viver bem nesse país. Então, você tem, como você mesmo colocou, você é alijado de uma educação de qualidade, você é alijado de uma saúde de qualidade, e isso é algo pertinente na vida da gente, enquanto povo negro nesse país. Então, você tem uma saúde que não atende, né? Mesmo quando não estávamos ainda no clima da pandemia, a gente sabe qual era a dificuldade. E hoje isso se acirra muito mais. Primeiro aspecto é a gente pensar mesmo da dificuldade da população negra de ter acesso à saúde. E a gente sabe que os poucos postos, as UPAs, os hospitais, elas já estão superlotados. Isso dificulta muito mais o nosso acesso. Outro aspecto é a questão da falta de saneamento básico, das condições necessárias. Então, nosso povo, alijado de tudo o que era necessário para a gente viver bem nesse país, nós sabemos onde nós residimos. A maior parte da nossa população ela está na periferia, ela está nas favelas. E aí o coronavírus deixou mais evidente para a gente nesse momento as verdadeiras condições, que nós já sabíamos. Mas eu acho que o Covid está mostrando para a população a verdadeira realidade em que a população negra vive. Então você tem uma população que está na favela, uma população que está na periferia e que não tem água para fazer a higienização, que não tem rede de esgoto, que não tem assistência, que não tem material para fazer higiene. Aí vem toda a campanha que vamos lavar as mãos, vamos usar o álcool gel. Essa população que está alijada disso, como é que vai fazer a higiene das mãos? Como é que vai fazer todo esse processo para evitar a contaminação? Então a gente está sofrendo o impacto direto por conta também dessas condições. E quando você mergulha no campo da educação, claro, nosso povo, alijado de uma educação de qualidade,
que lhe dê o chão para você fazer as análises e poder pensar melhor sua qualidade de vida, sofre os impactos, porque falta para a gente também informações. Então, às vezes, a informação chega e as pessoas não conseguem dar conta de fazer a leitura correta da informação que chega. E fora que nós estamos, nesse momento, também vivendo uma chuva de informações que, ao invés de ajudar, está realmente dificultando a compreensão. E olha que não são poucas as informações contrárias ao cuidado. A gente acompanhou também aí um processo que vinha se construindo no Brasil de desmonte do SUS. Vamos pensar se a gente tivesse realmente implementado, né, se os governantes, se o governo anterior tivesse implementado o desmonte do SUS, o que seria dessa população? Porque, queira ou não, é essa população que tem acesso. Né? Eu fui levantando aqui algumas informações ao longo do dia e eu levantei, por exemplo, são cerca de cadê as pessoas que têm acesso? 80% da população brasileira, a população negra brasileira, o acesso é ao Sistema Único de Saúde. Então, para essa população, a Covid trouxe algo muito mais danoso e muito mais preocupante. Se a gente não conseguir fazer as avaliações, fazer as leituras corretas, a gente sabe que nós já somos e seremos a maioria da população que irá ser penalizada. Já está sendo e vai ser muito mais penalizada. Então, o impacto na vida da gente é direta. É direta porque somos também a maioria dos desempregados nesse país. E essa realidade de Covid atingiu ainda mais em cheio a gente. Atingiu quem estava empregado e ficou desempregado, quem já estava mais excluído ainda dessa possibilidade de acesso ao trabalho, e fora a maioria da nossa população que está no mercado informal de trabalho. Então você agora, a sua luta pela sua sobrevivência, pelo seu ganha-pão, também está agora ameaçado pelo Covid, porque você não pode estar nas ruas, você precisa estar isolado, você precisa estar na sua casa, sim. E como é que você vai viver? Como é que você vai sobreviver sem você ter o seu ganha-pão, que era no mercado informal? E nós sabemos a quantidade de pessoas negras que estão no mercado informal, principalmente na periferia e nas favelas, né? Então, essa realidade toda vai impactando e a gente sabe que vai trazer consequências muito mais danosas para o nosso povo. Muito preocupante essa situação. Tem antes de eu falar, tem uma colocação aqui de uma seguidora, né, que ela fala: as campanhas não falam para as populações mais pobres, falam para a classe média. Né? Eu acho que as campanhas, inclusive os meios de comunicação, falam de uma forma geral, né, dos casos que estão acontecendo sem uma distinção, ou melhor, sem uma distribuição de como isso vem acontecendo na distribuição das classes. Né? E dentro desse contexto, na questão também da população negra. Então a gente tem sim uma invisibilidade, né? Para não falar silenciamento, eu acho que seria a palavra mais ideal para a situação, sim, um silenciamento de informações, que está evidente, como Ediceu colocou. Somos a maioria no mercado informal, sim. Somos a maioria dos desempregados, sim. Somos a maioria que habitamos as comunidades, as favelas, sim. Somos a maioria que não temos acesso à água, que não temos acesso às condições básicas de moradia. Inclusive, eu fico pensando, quando Salvador chove, né, a situação já tem que enfrentar a pandemia e ainda tem que conviver com os problemas que são corriqueiros da cidade, tipo a questão dos deslizamentos que acontecem. Né? Então, a gente tem esse contexto que envolve toda a lógica circunstancial diante de um problema que está impactando justamente essa população. E a questão dos auxílios, né, ou do auxílio governamental, principalmente, ela deveria não só, né, atender esse anseio, mas também permanecer, né, como um auxílio que, de fato, venha a contribuir, e não de forma emergencial, mas sim que ele perdure por um determinado tempo, para que essa população também, né, tenha um resguardo para um dia posterior, visto que
todo dia temos que sair para poder ganhar o pão, porque não sabemos do dia de amanhã. Está no mercado informal, está desempregado, né? São subutilizados no chamado precarização do trabalho, no seu conceito mais clássico da palavra. E aí, diante dessa questão, Disseu, emerge uma outra, né? Essas dificuldades, né, que a gente vai elencando, que estamos elencando ao longo das lives, como é que elas se relacionam com os dois conceitos? A questão do distanciamento, que são as medidas que estão sendo implementadas pelas as estruturas governamentais, encabeçadas justamente pelos institutos de pesquisa e também pelas suas secretarias e o Ministério, que hoje não tem ninguém à frente, né? A gente tem um pró-tempore na frente para combater a Covid, que é justamente o distanciamento social e o isolamento social, né? Que já é o caso da enfermidade, diante de um contexto tão complexo de problemas que a gente está elencando ao longo dessa live. Desculpa aqui, eu tirei... Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Sim. Está me ouvindo? Eu tirei o fone que estava tendo um probleminha aqui. Vinícius, como eu vinha colocando, né? Nós estamos... E eu vi essa frase muito nesses últimos dias e realmente eu vou afirmá-la de novo nesse momento da nossa conversa aqui. Nós estamos por nossa própria conta. Porque, na verdade, essa falta de assistência vinda do governo, nessa conjuntura, eu acho que ela é proposital. Eu fico avaliando que parece que quem está nessa esfera do poder, propositalmente, está se afastando da sua responsabilidade e largando na nossa própria conta de que a gente se resolva. Toda a política de isolamento, de afastamento, para muitas comunidades da periferia, muitas comunidades da favela, é algo muito complicado. E a gente sabe que é complicado. Então, por mais que você faça campanha, por mais que você chame a atenção da população, vamos pensar aí na nossa periferia, residências que você tem, famílias com 8, 10, 12 pessoas, num pequeno espaço que, às vezes, é de, no máximo, 2 quartos. Então, como é que essa pessoa vai fazer distanciamento? Fora isso, é realmente como a informação chega. Como a informação chega e como essas pessoas elas vão digerir essa informação. Então, tem alguns componentes aí que a gente precisa pensar que, para a comunidade negra desse país, algumas coisas são muito, muito difíceis. Nós somos muito relacionais. Então, a gente gosta de estar se relacionando, gosta de estar na rua, gosta de ir na comunidade, estar circulando com os amigos da comunidade. Então, pense, de repente, você ser privado disso dentro de uma estrutura que você sabe que é mínima de condições para isso. Então, eu acho que a campanha ela é importante nesse atual momento que a gente não tem nenhuma possível cura para o Covid. O isolamento social é a alternativa. A gente entende e compreende isso. Mas não podemos perder de vista essas questões todas que nos envolvem. E claro que os governos, com todas as iniciativas que foram tomadas, nós sabemos que algumas iniciativas elas foram importantes, inclusive para barrar esse avanço, mas quando você vai para a esfera federal, a gente sabe o caos que está e como que eles estão pensando esse atendimento. Vamos pensar na luta pela sobrevivência. R$600 para uma família com 8, 10 pessoas é algo irrisório, a gente sabe. Eu tenho ido ao mercado, né, para repor alimentação, e a cada ida no mercado, você pega o necessário, você está gastando hoje, no mínimo, R$200. Se você vai pegar as coisas necessárias. Pense para a população da periferia. Pense para quem está sem ter acesso ao trabalho. Então, a ajuda, ela é importante, ela é necessária? Mas ela não atende realmente às necessidades. E eles não estão pensando no todo.
Fora, Vinícius, a corrupção que continua instaurada. A corrupção que continua instaurada. Então você vê aí a quantidade, é absurdo, mas você vê a quantidade de militares que receberam ajuda, enquanto uma população enorme está ligada nessa ajuda. E o interessante é que a ajuda do governo, ela chegou tarde, porque em muitas comunidades já se tinham tomado algumas alternativas de enfrentamento a essa situação. Então, algumas comunidades e alguns grupos se adiantaram a essa estrutura do Estado para garantir a sobrevivência do nosso povo. Sim. Aí é pensar várias alternativas, várias campanhas que estão acontecendo nas comunidades para garantir o pão de cada dia na mesa, e que isso veio anterior à iniciativa, né, da ajuda de custo dada pelo governo federal. Um exemplo é, por exemplo, aqui em Sussuarana, antes de se pensar, do governo pensar, você já tinha a Central Única das Favelas, criando uma estrutura que foi importantíssima para a comunidade. Então, a comunidade foi motivada a ir se inscrever, a ganhar um cartão, e ela podia ir comprar nos mercados, pequenos comércios de Sussuarana, com um preço mais acessível, com desconto, garantindo que as pessoas pudessem, nesse momento, ter a alternativa de continuar se alimentando e continuar vivendo. Então, a comunidade, ela se adiantou, porque a gente sabe que realmente a estrutura do Estado, ela não tem dado conta como deveria. Tem muita coisa ainda para ser dado conta. Inclusive, eu vou aproveitar o ensejo, né, falando das questões das políticas, né, públicas para resolução do problema. Tem uma seguidora, a Gabi Riliette. O que podemos pensar como políticas públicas de saúde para a população negra? Gabi, essa é uma questão muito séria, e a gente sabe o quanto é caro, porque na verdade não se pensa, né, política de saúde que atenda realmente. Vamos pegar alguns casos para a gente maturar a discussão. Vamos pensar que nós temos uma população que é passível de algumas doenças, né? Anemia falciforme, a questão da hipertensão, diabetes, as mulheres negras acometidas do mioma, e que a gente sabe aí o que é que acontece, e você não tem pensado nenhum projeto sério de saúde para atender a essas demandas. Até porque saúde pública no nosso país, ela não é pensado para prevenir, ela é pensada para curar. Ou seja, você, depois que já está com a enfermidade, é que você vai ao médico, que ele vai lhe receitar o remédio para curar a sua doença. Então, você não tem pensado nada ainda com coerência que atenda às nossas demandas. Nós temos demandas que são específicas da gente. Aí eu fico pensando que nesse momento mesmo do Covid, né? E aí que o governo federal bate na tecla e insiste que tem que usar a cloroquina e a hidróxido de cloroquina, pensar, e, por exemplo, meu irmão que é hipertenso, vai lá que se contamina com vírus e vai ser internado. Vai usar cloroquina, ele já é hipertenso. Se nós estamos vendo que todo mundo, todos os cientistas estão dizendo, se usar a cloroquina, você tem uma propensão maior a ter um problema cardíaco. E essa pessoa que já é sensível a essa questão. Então, a gente precisa maturar muito. Eu acho que já tem muita gente boa pensando aí,